Ezequiel 43. A restauração do templo à glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que já vi junto ao rio Quebar, e cai sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E a casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, o filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fez-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar. Por côvados, o côvado é 1 côvado e 4 dedos. A parte inferior será 1 côvado de altura e 1 côvado de largura. E a sua borda em todo o seu contorno, de 1 palmo, e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra debaixo, 2 côvados. E de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde Ariel até acima havia 4 chifres. E o aréu terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela do meio do côvado, e o fundo dela, de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes, levitas, que são da semente de Zadoc, que se achegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem. Darás um bezerro para a expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado, e purificarão o altar,
como purificaram com o bezerro. E acabando tudo de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então cai sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: Bastem-vos de todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes, vós constituíste a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartarem para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas das casas, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nele se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor de Jeová.
Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porão lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio anterior, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingarão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, dissiparão as suas vestiduras, como que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho, quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva e nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminarão somente por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver marido se poderão contaminar. E depois de sua purificação, se lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança e eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessões em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. 45. Quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. Esse será o santuário de 500 com mais 500 enquadrado e terá em redor uma arrabalde de 50 côvados. E dessa medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Esse será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de um lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por processão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte dessa e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos.
Assim diz o Senhor Jeová. Basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa é a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E a ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos, vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que é a vez de fazer. A 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato, tirando de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. Em um cordeiro de rebanho, de cada 200, da mais regada terra de Israel, para ofertas de manjares e para um holocausto, e para sacrifícios pacíficos, para que façam expiações por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de manjares e a libações nas festas e nas luas novas, e nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificará o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da liça do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram, e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, terei a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo e se comerá. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício da expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, uma efa para cada bezerro, e uma efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação como o holocausto, e como oferta de manjares e com azeite. 46. Assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. E ele se prostrará no umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferece ao Senhor serão no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será uma efa pelo carneiro. E pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparar por oferta de manjares uma efa pelo bezerro e uma efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e um hin de azeite para uma efa. E quando entrar, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho.
Mas quando vier o povo da terra, perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo deles sairão todos. E nas festas e nas solenidades será oferta de manjares, 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro. Mas pelos cordeiros, o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer a oferta voluntária de holocausto, ou de sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs. A 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares, e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a alguém de seus filhos, sua herança pertencerá a seu filho. Será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança e algum dos seus servos, será desse até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele e seus filhos eles herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para uma banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar os 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia um outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados, de comprimento e 30 de largura. Essas 4 esquinas tinham uma mesma medida. E um muro havia ao redor delas, e ao redor das 4, havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: essas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.